Boa noite, meus amigos da turma de Direito do Trabalho, da terça-feira do campus de Passo Fundo. Na aula anterior, estávamos vendo na videoaula número 9, nós iniciamos o capítulo 9 e vimos até a primeira parte. Na minha opinião, conforme eu lhes enviei o e-mail, junto com a videoaula, eu enfatizei que esse capítulo 9 ele tem muita importância, porque ele trata do salário mínimo. Salário mínimo mexe com o dinheiro, diretamente com o dinheiro. Do dinheiro de quem recebe, que é o empregado, dinheiro de quem paga, que é o empregador, o empresário, e dinheiro do governo, que também é empregador, tá? Na esfera do poder municipal, estadual e federal, poder público, federal, estadual, municipal, emprega muita gente e paga muito salário mínimo. Então, ele também tem interesse direto, conforme eu lhes expliquei na aula anterior. O primeiro segmento, o primeiro órgão, que são os trabalhadores, o primeiro grupo de interessados, que são os trabalhadores, tem uma posição muito clara. Não tem nem o que discutir, nós queremos, na medida do possível, ganhar um pouquinho mais. O segundo grupo de interessados, que são os empresários e empregadores, muitos deles têm um interesse muito claro, se eu puder pagar um pouquinho menos, em função da micro, pequena, média empresa, crise, aquela história toda. Enquanto que o governo, conforme nós comentamos na aula passada, está numa situação muito tranquila, muito cômoda, porque se o salário mínimo ficar um pouco mais abaixo, ele é grande empregador, vai pagar menos. Ótimo para ele. Se for um pouco mais, tudo bem, ele vai pagar mais. Porém, ele vai recolher mais encargos sociais, mais FGTS da parte dos empregadores, para ir lá para a conta vinculada, que o dinheiro é do empregado, mas o empregado não pode dispor, fica lá para o governo fazer obra, fazer Minha Casa Minha Vida, tal, certo? Recolhe mais previdência do empregado, do empregador, porque a previdência é recolhida sobre o salário da pessoa. Quanto mais alto o salário, maior o percentual, que vai lá de 9 a 11, digamos assim, e também o FGTS, que incide diretamente no salário do empregado, tá? Então, essa parte nós vimos na aula anterior, e eu espero que vocês tenham entendido, e repito, na minha opinião, é muito importante. Vamos hoje ver essa nossa videoaula número 10 para concluirmos o capítulo 9, que nós deixamos ele pela metade na aula passada. Então, nós vimos lá no capítulo 9 que o item tempo certo e máximo para pagamento. Vimos lá o artigo 444, tá? Que, lembrando, empregado, empregador, em tese, em regra, podem negociar livremente o salário. Pode sentar, discutir, conversar, trocar ideias, estabelecer um monte de cláusula, porém, ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador, devem obrigatoriamente submeter-se, obedecer o que determina a Organização Internacional do Trabalho nos itens que o país subscreveu, tá? Obedecer à Constituição Federal, obedecer à CLT e obedecer todas as cláusulas do dissídio. Então, tá bonito a primeira colocação. Empregado e empregador podem negociar livremente o seu salário. Só que não é ponto, é vírgula. Contanto que ambas as partes respeitem integralmente
o que prevê a OIT, Organização Internacional do Trabalho, naquilo que cada país subscrever, a Constituição Federal, todo, principalmente aquele capítulo da legislação trabalhista, legislação social, toda a nossa lei trabalhista, que é a lei da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, e obedecer ainda o dissídio da categoria, que cada dissídio é um dissídio peculiar em função da profissão de cada segmento. Tem lá o comerciário, bancário, metalúrgico, construção civil, etc, etc, etc. Ok? Vimos também o 465, que o salário, quando não depositado em banco, tem que ser pago dentro do horário do expediente, no local de trabalho, em dia útil, tá? E se não pagar dentro do expediente, imediatamente após, para que a pessoa não fique exposta a longas filas, com sacrifício, se puder ser evitado, tá bem? Agora vem as obrigações complementares da parte do empregador. Obrigações de conteúdo ético, jurídico e econômico. Conteúdo ético é uma coisa muito interessante, obedecer às normas do costume, da região, com relação a digamos assim, a não expor o trabalhador ao ridículo, né? Às vezes, fulana, vai lá ter vestido de palhaço para representar não sei o que lá na frente da loja. Já aconteceu isso aqui em Passo Fundo. A pessoa diz, não, mas eu sou uma senhora, mãe de família, não tenho jeito de palhaço, não gosto de palhaço, me sinto mal. Então, você não pode constranger a pessoa em determinadas atitudes que a pessoa pode, eventualmente, se sentir constrangida. Isso, tá? Então, nós temos que obedecer os princípios gerais de normas éticas, que elas mudam de país para país, de região para região, de época para época. Os aspectos jurídicos, obviamente, eu já falei, é tudo que prevê a normatização legal, OIT, Constituição Federal, CLT, dissídio, e lembrar que o salário sempre tem cunho econômico. Entenda esse salário como sinônimo de sobrevivência humana, sobrevivência lato sensu. O que é a sobrevivência lato sensu? É alimentação, moradia, vestuário, remédio, água, luz, gás, telefone, gênero de primeira necessidade. Então, se você somar tudo isso, o que você faz com o salário que você ganha? Você paga seu aluguel, quem paga aluguel, compra roupa, compra alimento, paga água, luz, gás, telefone, deslocamento, lanche e tal, prestações do curso de inglês, da faculdade e tal, certo? Então, lembrar sempre que o salário não é um boleto qualquer. Se é um boleto de compra e venda, um boleto de, né, nós pagamos tantos boletos durante o dia, durante a semana, durante o mês. O salário não é um boleto para pagar, não. Nós temos que encarar o salário como sinônimo de sobrevivência humana. Isso é um princípio muito importante que as empresas devem levar muito sério, tá? Porque um boleto qualquer, eu estou devendo lá uma tonelada de aço para a Gerdau, atrasei um dia, 2 ali, certamente pagarei um pouquinho de juro, né? Coisas normais. Agora, se eu atrasar um dia, 2, 3, 4, 5, uma semana, 2, 3, o salário dos empregados, começa aquele ambiente pesado. Vai sair o salário? Não vai. Meu Deus, eu dei um salário, um cheque pré-datado, né? Não paguei a conta no dia 5, a meu prestação do sapato que eu comprei lá na loja, vão me cobrar juro, e o salário vai vir atrasado e sem correção, e as prestações que eu devo, água, luz, gás, telefone, prestação, se eu não pagar no dia, vem o juro e tal.
Então, notem bem que você, futuro empresário, futuro empreendedor, você, se ainda não é, será um grande gestor, um grande executivo. Tome por base esta colocação, que tenho certeza que lhe fará muito bem. Encare sempre o salário dentro da empresa, com relação aos seus empregados, como algo sagrado. É sinônimo de sobrevivência humana. Tá? Não é comprar uma mercadoria aí, uma matéria-prima, tem que comprar porque vai parar a fábrica, é importante. Mas, enfim, esse boleto tem que pagar, se não paga um pouco de juro. Mas nenhuma conta é tão importante quanto a conta salarial, e de preferência paga tempestivamente. O que significa isso? Dentro do prazo acordado. Tá? Qual é o prazo acordado? É aquilo que prevê o dissídio. Algumas categorias, não pode ser o 5º dia útil. A lei diz que é o 5º dia útil como limite. Agora, se algumas empresas colocarem, é o 5º dia, não é o 5º dia útil. Daqui a pouco você já ganha 2, 3 dias, às vezes pega um feriadão, né? Antecipa. Outras empresas, não, é até o dia 3, até o dia 30, põe no dissídio. Então, havendo concordância entre as partes, num dissídio desse, você traz a data do pagamento do salário, traz para o 5º dia, não o 5º dia útil, tá? Para o dia 4, dia 3, dia 2, dia 30, conforme cada categoria negociar no seu dissídio. Tá? Ok. O item seguinte fala da higiene e segurança do trabalho. Esse item eu já dei para vocês, pessoal, lá no capítulo 2. Se vocês voltarem lá no capítulo 2, no ano de 1977, tá, surgiu a lei da segurança do trabalho. Até então, o número de acidentes nas empresas, nas obras, eram assustador. Com essa lei de 1977, ela fez com que a curva dos acidentes, que era muito ascendente, ela estabilizasse. E considerando que aumentou a empregabilidade, as empresas, o número de empregados, essa estabilidade não significa dizer que parou. Se ela estabilizou, significa dizer que ela diminuiu, porque ela estabilizou, no entanto, o número de empregados aumentou, tal. Então, repito, até 1977, nós não tínhamos a lei da higiene e segurança do trabalho. Essa lei veio para colocar alguns pontos nos is. Acidentava um empregado aí, a empresa tem culpa, não tem, não interessa, morreu. Vai para lá, a Previdência paga o auxílio funeral e a pessoa morreu, vai ser enterrada e tem uma fila de gente que quer trabalhar ali no lugar dela. Não acontecia nada. A partir da lei de 1977, a Constituição brasileira, no seu artigo 7º, pedindo a prova passada, estou lembrando, ela estabeleceu um item lá que eu já falei para vocês, que se ocorreu acidente e você, gestor, tem que separar qual foi o acidente. Se foi um acidente fatal, um acidente de fatalidade, um azarão, fatalidade. Ou se foi um acidente que podia ter sido previsto, tipo, a empresa teve alguma culpa. Se teve culpa, significa imperícia, imprudência, negligência. Ou teve dolo, que é mais mal intenção. Então, repito, esta lei de 1977, ela veio para obrigar as empresas a contratarem aquele técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, técnico de segurança do trabalho, que, aliás, se formou muito técnico, né, nesse período de lá para cá, que estão assistindo as empresas hoje. Técnico de segurança do trabalho, a empresa tem que ter.
EPI. EPI. Que tipo de EPI? Depende, cada empresa tem a sua peculiaridade. Eletricista tem um, construção civil tem outro, metalúrgico tem outro. Cada um com a sua peculiaridade, correto? Então, a empresa é obrigada a comprar o EPI, entregar ao empregado gratuitamente, sem cobrança, treinar o empregado, fiscalizar, primeiro entregar, ou comprar o EPI e entregar, depois treiná-lo para usar o EPI adequadamente, fiscalizar, tá? E acompanhar e renovar, pegar a assinatura que treinou e que entregou. Depois renovar essa assinatura periodicamente, conforme você vai entregando. Ah, a luva furou, põe fora, pega outra luva, assina aqui, a botina tal, cada semana, 15 dias, cada mês, a luva, a botina, o capacete, o óculos, a máscara, o protetor auricular, o cinto, a bota, enfim, a jaqueta, a calça, a camiseta. Você vai, entrega, treina, pega o comprovante que entregou, fiscaliza, tá? E renova e colhe a assinatura, tal. E se o empregado não usar, você vai dando uma advertência verbal, advertência por escrito, suspensão por 1 dia, suspensão por 2 dias, suspensão por 3 dias, até uma eventual demissão por justa causa, se for o caso, tá? Quando o empregado persistir, eu não uso, eu quero trabalhar de chinelinho de dedo, sem nada na cabeça, cai um negócio lá do teto né? Então, essa lei foi muito importante. Ela exigiu a presença do técnico de segurança do trabalho dentro da empresa. Ela obrigou o empregador a comprar o EPI e entregá-lo ao empregado, e obrigou o empregado a usar esse EPI. Hoje o empregado é obrigado a usar o EPI. Ah, se eu me acidentar é problema meu. Não, senhor, é problema nosso, problema teu, da tua família, tá? Problema da empresa. Tu vai faltar, não sei se tu volta, não volta, quando volta, o que eu faço com a tua vaga? Contrato outro, aguardo a tua volta, quebra o layout, a linha de produção. E problema de todos nós, que você se acidentar, for um acidente mais grave ou até fatal da morte, a Previdência vai pagar, certo? Quem é a Previdência? Somos todos nós. Então não é um problema meu, é um problema nosso. Por isso que o legislador obrigou, o empregado tem que usar. Então essas 3 variáveis foram muito importantes. 1977, Lei da Segurança do Trabalho. Técnico do trabalho dentro da empresa, supervisionando, acompanhando. Empresa comprando EPI, entregando ao empregado, correto, tá? Entregando, pegando a assinatura que entregou, treinando, obrigando a usar, fiscalizando, renovando N vezes, cada semana, quinzena, mês, ano, vai, colhendo assinatura, ficha de EPI bem organizado, certo? E o empregado passou a ser obrigado a usar esse EPI. Com isso, o que aconteceu com a curva, que era extremamente ascendente, como eu lhe falei, ela estabilizou. Em estabilizando, como a empregabilidade aumentou, significa dizer que diminuímos o acidente de trabalho. Mas ainda tem muito caminho a avançar, correto? Muito bem. Todo aquele aspecto aí da moralidade, isso aí refere-se ao trabalho menor, que eu já falei para vocês e já cobrei na prova, tá? O trabalho do menor, lembrando, aquele com menos de 14 anos, não é expressamente proibido trabalhar. Vai para casa, vai para a creche, vai para brincar, vai para a escolinha. Menos de 14 anos, expressamente proibido trabalhar. 14 a 16 anos, pode trabalhar desde que devidamente matriculado num curso profissionalizante de iniciação ao trabalho. Então fica meio expediente no curso, meio na empresa, certo? Ganha meio salário mínimo, mais as passaginhas para vir e voltar, vai
aprendendo uma profissão, vai aprendendo o que é a empresa, a organização, a disciplina e tal. E esse menor de 14 a 16 anos. Tá? Pode trabalhar desde que devidamente matriculado num curso de iniciação ao trabalho. Tá? E aquele menor que já é maiorzinho, mas continua menor, que é aquele menor com 16, entre 16 e 18 anos, regra, pode trabalhar normalmente, vírgula, com 3 exceções, com 3 proibições, com 3 restrições. Pode trabalhar em quase tudo, todos os setores, com exceção dos lugares perigosos. Um menino com 16 anos e meio, 17 anos, daqui a pouco falta um pouco de maturidade, noção do perigo, então ele não pode trabalhar em lugares perigosos, tá? Proibido trabalhar em lugar perigoso. Não pode trabalhar em lugar insalubre. Vai lá no laboratório, tem um ácido, um H2SO4, um ácido extremamente corrosivo, cai ali no pé, na mão, é uma lesão violenta. Daqui a pouco ele não tem toda essa noção do perigo. E não pode trabalhar em horário noturno. Imagina você, um menor aí com 16 anos e meio, com um revolvão na cinta e um cacetete, só porteiro de boate, 3 da manhã, lá na... Tem condição. Menor, o legislador quis resguardar. Enquanto tiver 16, 18 anos, à noite é bom que tu fique em casa, descansando com a tua família, ao lado dos teus pais, né, amadurecendo um pouquinho, até completar 18 anos, e aí sim você está liberado para qualquer tipo de trabalho. Tá bem? Isso eu já falei para vocês numa aula anterior, quando eu falei do trabalho do menor. Tá? Agora o artigo assistência, interrupções adicionais, artigo 471 da CLT, lembrando que os primeiros 15 dias, já dei isso, estou apenas lembrando. Que bom que não aconteça acidente com o empregado. Se acontecer, tem 2 tipos de acidente. Acidente que nós consideramos de natureza mais leve, na qual ele recebeu alguma lesão, alguma, né, que vai demandar o afastamento do trabalho, do trabalho, até um período de 15 dias. Correto? 15 dias. Supõe-se que dentro desse período de 15 dias, esse empregado tenha sido vítima de um acidente relativamente leve. Chegou a quebrar, né? Se quebrar tem que engessar a mão, pé, braço, aí é complicado, aí não é 15 dias, aí vai ser meses. Mas se for um acidente de natureza mais leve, ele se afasta pelo período de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 14 dias, 15 dias. Até 15 dias, ele recebe da empresa como se trabalhando estivesse, sem problema. Passaram-se os 15 dias, o empregado tem 2 alternativas. Ou ele melhora, melhorei, aí estou bem, volta, continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Tá? Recebeu o salário integralmente, 15 dias sem trabalhar, ou 5 dias, ou 10 dias, o período que ele ficou afastado. Recebeu o salário normalmente na empresa, correto? E até 15 dias ele volta para o trabalho, não depende da previdência, nada. Se o acidente foi mais grave, foi uma paulada maior, quebrou a mão, engessou o pé, o braço, a coluna, clavícula, é óbvio que aí o acidente tendo sido mais grave, ele vai se afastar do trabalho por um período superior a 15 dias. Tá, mas quanto, professor? Não sei. Quem vai dizer isso não é o empregado e nem o empregador e nem o professor. Vai ser a perícia médica da Previdência, do órgão segurador, correto? Tá? Que poderá ser mais 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, por resto da vida.
Daqui a pouco a lesão foi tão forte que ele não volta mais, certo? Então, quando ele ficar afastado do trabalho por mais de 15 dias, ele para de receber o salário da empresa empregadora e passa a receber de quem? Da seguradora da Previdência. Ok? Mais de 15 dias. Continua afastado, porém, para de receber salário da empresa empregadora e vai receber da Previdência. Por tanto tempo quanto ele ficar afastado. Até talvez por resto da vida se aposentando, se a lesão tem sido grave que o impede de retornar ao trabalho. Tá? Nesse caso, se foi acidente de trabalho, não doença, ele se afastou mais de 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, passou a ganhar dinheiro da Previdência, foi acidente de trabalho. Ao retornar, ele tem 1 ano de estabilidade na função. A empresa não poderá demiti-lo. No entanto, ele, que foi o acidentado, ele poderá pedir a qualquer momento o afastamento. Tá? Eu me acidentei aqui, estou com trauma, não quero mais ver essa empresa na frente, eu quero ir embora. Então, peça demissão, cuidado, um pedido de demissão bem feito, se for o caso, com testemunha para depois, né? Não dizer que foi a empresa o demitiu, quando ele tinha estabilidade, ele não podia demitir, correto? Então, o empregado que retornou, ou ia retornar, retornou, quer sair? Pode sair, pede demissão, vai embora. Não, eu consegui um outro emprego ali, na outra empresa, tá bom, é um direito teu, vai embora. Eu não consegui emprego, mas não quero mais trabalhar aqui, fiquei com trauma, quero pedir demissão, ótimo. Eu sempre recomendo para os gestores que tenham cuidado com esse pedido de demissão. Pedido de demissão muito bem feito, daqui a pouco com testemunhas, daqui a pouco levar esse pedido de demissão para homologar lá no sindicato da categoria, porque na hora o empregado, não vou mais trabalhar aqui, vou conseguir emprego não sei aonde, e lá pelas tantas pede demissão, vai embora, não consegue mais trabalho, está desempregado, e alguém vai dizer, não, mas como é que você saiu da empresa, tu tinha estabilidade de 1 ano, não, mas sou eu que pedi, não, vai lá, disse que te forçaram a pedir demissão, ou coisa parecida, já vi casos desses. Aí o sujeito se arrependeu, entrou na justiça reclamando contra a empresa, que a empresa forçou a sua demissão e que ele não queria sair. Então, cautela quando o empregado tem estabilidade de 1 ano e ele pede para sair. Ele pode pedir? Pode. Porém, tem que ter cuidado com esse pedido de demissão, com testemunhas ou então homologar pelo sindicato, para ficar uma coisa bonita, transparente, né? E bem feita. Tá bem? Agora, se a empresa entender que deve, eu não quero ficar com esse cara aqui, esse cara é acidentado, vai dar problema, tá? A empresa pode demiti-lo? Pode, só que tem um detalhe. Vai indenizar, em vez de indenizar 30 dias de aviso prévio, vai indenizar o ano que ele tem estabilidade. Ou seja, vai pagar 1 ano. Se ele ganha um salário mínimo, vai pagar 12 salários mínimos. Férias, 10, fundo de garantia, previdência, tudo em cima de zero. Se ele trabalhou 4 meses, falta 6, a empresa quer demiti-lo? Pode. Vai pagar, vai indenizar o empregado aqueles 6 meses que ainda ele tinha 1 ano, trabalhou 4, a empresa resolveu demiti-lo. Pode demitir, só que vai pagar 6 meses, referente à estabilidade que ele tem para completar o ano. Se ele trabalhou 10 meses, falta 2 de estabilidade, a empresa quer demiti-lo? Pode, só que tem que pagar essa estabilidade de 2 meses faltantes. Entenderam bem? Isso é muito importante. Tá? E mais um detalhe, o legislador entendeu que aquele empregado, porventura acidentado, ele já levou uma paulada, que está acidentado, fica lá 2 anos afastado, quebrou perna, joelho, gesso,
platina, cirurgia, agora está com seguidamente dores, é um problema. Então ele já levou uma paulada, já está meio em desvantagem. Aí nesse ano que ele ficou afastado, o ano e meio, 2 anos ou mais ou menos, não interessa, a categoria que lá ficou trabalhando na empresa conquistou N coisas. Conquistou um transporte coletivo que leva e traz gratuitamente, conquistou uma sede social, conquistou um refeitório subsidiado, conquistou, digamos assim, um lanche especial, enfim. Conquistou N coisas na ausência do empregado acidentado. Aí o legislador entendeu que para ele não ficar discriminado, ao retornar, ele vai usufruir, ele vai se beneficiar de todas as vantagens que o grupo que não se acidentou e ficou aqui trabalhando, as vantagens que esse grupo conquistou na ausência dele. Ele ficou 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos afastado, tentando se recuperar, e agora ele volta. E aí, não, mas nós conquistamos aqui, tu não estava aqui, tu fica fora. Não vai ter transporte, não vai ter sede social, não vai ter, tá? Então ele ficaria meio que, digamos, discriminado, já levou uma paulada que foi acidente, agora volta, tem outra paulada que não ganha as benesses que o grupo conquistou. Então, para não dar essa aparente discriminação, coisa parecida, o legislador entendeu que ele deve usufruir de todas as conquistas que o grupo obteve na ausência dele. Tá ok? Acho que ficou claro esse item. Agora tem aqui um problema que é conflitos de atestado médico. Isso acontece muito. Então você que vai ser gestor, se ainda não é, vai ser gestor de pessoas, você às vezes vai ficar com um problema. O sujeito se afastou, ficou acidentado, ficou meio ano fora. Aí a perícia da Previdência, a Previdência Seguradora fez a perícia, meu amigo, tu tá com ali uma dorzinha ainda, normal, que pode acontecer, mas isso é normal, você vai trabalhando, caminhando, vai ficar uns dias assim, mas você tá bom. E nós estamos te dando alta, tu vai para a empresa, te apresenta e retorna ao trabalho. Aí ele ficou meio sem jeito, tal, foi lá no sindicato, pegou atestado, ganhou alta, tem que voltar para o trabalho. Em vez de voltar para a empresa, foi lá no sindicato. Alguns são um pouco mais paternalistas, tem lá um médico, conhece o empregado, sempre consultou aí, tem a ficha, cria até uma certa simpatia, uma certa aproximação, e aí ele faz aquela coisa, doutor, tá doendo, não posso trabalhar ainda, doutor, tá bom, vou te dar mais uma semana de fisioterapia. E aí, esse empregado vem aí no departamento de capital humano da empresa, com um atestado da seguradora Previdência que deu alta, e com um atestado de um médico monocrático, lá na Previdência é uma comissão, são 3 médicos, perito mais tese são 3 médicos, ou 2 no mínimo, enquanto lá no sindicato é um médico só, daqui a pouco é um generalista, e lá são os peritos, ortopedistas e tal. Aí você, como gestor de capital humano, tem 2 atestados, um que a Previdência Seguradora manda o sujeito voltar para a empresa e trabalhar, vai doer um pouquinho, primeiro dia, vai embora, vai lá, toma um calmantezinho, vai embora, um dia tem que retornar. E outro atestado do sindicato que diz que ele está, desculpe que é, entre aspas, todo dói, ainda está doendo um pouquinho, precisa de fisioterapia no braço, o joelho. E aí você vai fazer o quê? Então, isso acontece. Então, o legislador estabeleceu uma hierarquia de atestados. O primeiro atestado que vale é aquele atestado da empresa, aquela empresa que não é obrigada a ter, mas algumas grandes, bem organizadas, você dá um luxo de ter um médico da empresa.
Então, ela contrata um excelente profissional, especialista na área de segurança do trabalho, sabe tudo o que é osso quebrado, perigo, sabe tudo, especialista. Pega cada ficha empregado, acompanha. Você tem um probleminha lá da coluna. Tá, você tem um pouco de bronquite. Você tem um pouco de asma ali na primavera, você fica todo inchado. Outro tem alergia, não sei o que. Tá, ele sabe. Pega a ficha, faz acompanhamento, sabe tudo. Então, a autoridade número 1 para dizer testado que vale, não vale, é aquele médico especialista que está lá na empresa, que todos os atestados caem na mão dele. E ele vai revisar. Se tiver alguma dúvida, ele vai falar com o colega, vai ligar lá para o colega do sindicato. Meu amigo, o senhor, né? Desculpe, eu sou generalista, aí eu dei, ele reclamou muito, que não sei o quê, papapá, eu dei, tá? Mas aí o médico especialista da empresa que acompanha, tipo aquela medicina familiar, acompanha o paciente ao longo do tempo, medicação, problema, sabe tudo. Ele vai ratificar ou não, ou seja, vai confirmar ou não esse atestado. Então, atestado número 1, dentro da hierarquia dos atestados, tá? Atestado número 1 é o médico da empresa, para aquelas empresas que tem um médico especialista, tá? Em medicina do trabalho. Atestado número 2 é aquele da seguradora, que é a Previdência. O governo levantou o dentinho, não, o segundo é o meu, que é a seguradora. Então, primeiro, o médico da empresa, segundo, o da seguradora. Terceiro, é daqueles órgãos lá que é o SESI, o SESC, SENAC, esses órgãos aí que eventualmente mantém um médico para atender a categoria. Depois é um médico do sindicato e, por último, é um médico particular. Então, essa é a hierarquia dos atestados médicos. Ok, pessoal, tudo bem? Importante esse item agora, adicionais. Adicional noturno. O empregado que trabalha de noite ganha 2 presentes. Primeiro presente é que ele ganha 20% a mais no salário dele. Então, ele ganha R$1.000, tá? Para ganhar um pouco mais, tem que fazer hora extra, tem que fazer não sei o que, papá. Ou então muda do turno do dia para a noite, tá? Quem ganha R$1.000 passa a ganhar 1.200, por quê? Porque o adicional noturno é 20% sobre o salário do empregado, ok? Então eu dizia, se ele trabalha de dia, ganha R$1.000 e trabalha 8 horas. Se você passar para o turno da noite, você ganha 2 presentes. Em vez de trabalhar 8 horas, vai trabalhar apenas 7 horas por dia ou por noite. De dia, 8 horas. De noite, 7 horas. De dia, R$1.000, de noite, 1.200. Ok? Então, quem mudar para o turno da noite, aquelas empresas que têm o terceiro turno, o turno da noite, ganha 2 presentes. Primeiro presente, 20% em cima do seu salário. Segundo presente, 1 hora a menos de trabalho. Tá ok? Ótimo. Ainda sobre o horário noturno. Entende-se como horário noturno aquele compreendido entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Ok? Ou seja, das 10 da noite, 22 horas, 10 da noite, às 5 horas do dia seguinte. Tá? Muito bem. Dentro desse intervalo, efetivamente, nós temos horário que nós chamamos de horário noturno. Agora no inverno, 6 horas da tarde é noite, 5h30, 6, 7 horas da noite, mas
é noite biológica. Nós temos que separar o que é noite biológica. No inverno, agora, tempo chuvoso, 5h30, 6h, 6h30, é noite escuro. Mas é noite biológica, não é noite legal. A noite legal inicia às 22h de um dia e vai até às 5h do dia seguinte. Certo? Isso é horário que a lei considera como noturno. Tá? É muito importante esse aspecto. Tá? Outro detalhe que eu preciso falar a vocês é outro trabalho importante que eu preciso falar a vocês é o seguinte. Nós precisamos fazer uma separação, tá, do que é horário noturno para o trabalhador urbano e horário noturno para o trabalhador do campo, lá, o trabalhador da pecuária, da lavoura. Então, repito, todo trabalhador urbano, trabalha aqui na empresa, na indústria, no banco, trabalhou entre horário noturno para o trabalhador urbano das 22h de um dia às 5h do dia seguinte. Ok? Letra A. Letra B. Para o trabalhador da lavoura, horário noturno, considerando trabalho noturno das 21h, tá, de um dia às 5h do dia seguinte. Então, se você for trabalhar lá no campo, tá, na lavoura, não é pecuária, na lavoura, no verão ali, estão preparando lavoura, lavrando, colheita da soja, o tempo tá bom, não tem umidade, vamos trabalhar, colher até as 2h. Então, trabalhando lá na lavoura, horário noturno para o homem do campo que trabalha na lavoura é 1h antes. Ele começa, em vez de começar às 22h, ele começa às 21h de um dia e vai até às 5h do dia seguinte. Ok? Para lavoura. Para pecuária, ele começa mais 1h antes ainda. Começa às 20h de um dia e vai até às 4h do dia seguinte. Entenderam bem? Então, repito. Letra A, trabalhador urbano. Horário considerado noturno, das 22h de um dia às 5h do dia seguinte. Letra B, trabalhador do campo na lavoura. Não é lidar com gado leiteiro, aves, suínos e outros bichos. Tá? Lavoura, horário noturno, compreendido entre as 21h, 9h, às 5h do dia seguinte. Letra C, de novo, horário noturno para o trabalhador do campo, pecuária, lidando com gado leiteiro, cavalo de raça, suínos, aves, toda a bicharada. 20h de um dia até as 4h do dia seguinte. A bicharada toda não assiste futebol, Jornal Nacional, não assiste notícia, novela, eles comem e querem dormir, dormem cedo, 20h. Em compensação, são mais madrugadores. 4h já estão acordando e devem, tá? Ficou bem claro, então? Isso é importante, trabalho noturno. Outra coisa, a hora noturna não é uma hora de 60 minutos. A hora noturna é uma hora que tem apenas 52 minutos e 30 segundos. Ficou bem claro? Hora relógio, 60 minutos. Hora para quem trabalha à noite, é uma hora reduzida. Reduzida em quanto? 7 minutos e meio. Cada hora que se trabalha à noite,
Você trabalha, em vez de trabalhar 60 minutos, você trabalha 52 minutos e 30 segundos. Cada hora que você trabalha na noite, você ganha 7 minutos e meio de efeito redutor, se comparado com o dia. Portanto, se alguém perguntar para vocês qual é o tamanho, qual é o comprimento, qual é a extensão da hora noturna, você vai me responder, ela é de apenas 52 minutos e 30 segundos. Ok? Valeu. Segundo adicional de periculosidade, lembra perigoso, aquele sujeito que trabalha lá pendurado no poste do fio, que está lá puxando fio de alta tensão, papá. Trabalho perigoso, tá? Então, trabalho perigoso é 30% sobre o salário da pessoa. Se o sujeito ganhar R$1.000, é 30% em cima de 1.000. Se ele ganhar R$10.000, ou 20 mil, 30 mil, desculpe aqui o exagero, mas pode acontecer, um engenheiro lá que trabalha no seu trabalho perigoso, vamos imaginar um trabalho de R$30.000, ele vai ganhar 30% em cima do salário dele, que é 30 mil, é 20 mil, é 10 mil. Tá? Adicional noturno, 20% em cima do salário do empregado. Adicional de periculosidade, 30% em cima do salário do empregado. Tá bem? Agora, o adicional de insalubridade. Em primeiro lugar, nós temos que dividir a insalubridade em grau mínimo, grau médio e grau máximo. O que é insalubridade em grau mínimo? São aquela insalubridade normal ali, de uma limpeza, um auxiliar de laboratório, coisa mais simples, bem mais coisinhas corriqueiras, limpeza, banheiro, cozinha, pá. Então, o adicional de insalubridade é 10% quando a insalubridade for mínima. A insalubridade de 20% é quando ela for média. É lidar com cimento, lidar com laboratório de modo geral, hospital de modo geral, empresa com muito ruído, tal, né? Então, normalmente pega a insalubridade em grau médio, que é a grande maioria das pessoas que trabalham com insalubridade encaixa no grau médio, que é 20%. Mínimo grau, insalubridade em grau mínimo 10%, insalubridade em grau máximo 20%, em grau médio 20%, insalubridade em grau máximo 40%. Ok? Esses 10, 20 e 40 é sobre o salário da pessoa? Não. É sobre o salário mínimo. Ou se a pessoa trabalhar lá numa empresa que tem um salário mínimo profissional que normalmente é mais do que o salário mínimo, 1.200, 1.400, 1.300, 1.500, é de 1.000 a 1.600. Tem empresas que adotam um dissídio lá, salário mínimo profissional dessa categoria é 1.100, 200, 300, 400, 500, 600. Normalmente ali 1.300, 1.200, 1.400. Ninguém naquela empresa ganha menos, ou ninguém naquela categoria ganha menos daquele salário mínimo profissional. Se a categoria é metalúrgica ou lá tal, que tem essa categoria de salário mínimo profissional, esse adicional de insalubridade mínimo, médio e máximo incide não sobre o salário da pessoa, não sobre o salário mínimo, e sim sobre o salário mínimo profissional, que é 1.200, 1.300, 1.400. Porém, um detalhe, o adicional de insalubridade não incide sobre o salário da pessoa, como faz o adicional noturno e o adicional de periculosidade. Repito, o adicional noturno é sobre o salário da pessoa. O adicional de periculosidade é sobre o salário da pessoa. O adicional de insalubridade não é sobre o salário da pessoa. É sobre o salário mínimo ou, se esta pessoa trabalhar numa empresa que tem no dissídio um salário mínimo profissional, que normalmente, obviamente, é mais do que o salário mínimo, é quanto, professor? Não sei. Oscila de 1.100 a 1.600. Oscila aí 10%, 20%, ou coisa parecida, pouco mais. Né? Então, se a categoria tiver o salário mínimo nessa empresa, né, nessa categoria nós, ninguém ganha menos do que R$1.300. Então, a insalubridade vai ser sobre 1.300.
ou 1.200 ou 1.400. Se não tiver aquele salário mínimo profissional, então incide sobre o salário mínimo propriamente dito, que é o salário mínimo nacional. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, repito, para nunca mais esquecer. Insalubridade se divide em mínima, média, máxima. A mínima é 10, a média é 20, a máxima é 40. Todos os percentuais 10, 20 e 40 é sobre o salário mínimo ou salário mínimo profissional, se aquela categoria tiver previsto em decídio um salário mínimo profissional. Tudo bem, pessoal? Dever de colaboração por parte do empregador com relação à matéria-prima, máquina, equipamentos, condições de trabalho. Resumindo isso aqui, o que é? Se você, que ainda não é empresário porventura, futuro empresário, futuro empreendedor, futuro gestor, se você quer implantar um sistema de qualidade na tua empresa, você quer ter qualidade na tua empresa, quer fazer um produto de boa qualidade, atente para 3 aspectos de extrema importância. Número 1, matéria-prima. Se deu uma safra de trigo frustrada, deu trigo tipo farelo para animal, você não vai pensar em fazer aquele pão maravilhoso que a vovó fazia lá no forno a lenha, desse tamanho, crescido, lindo, maravilhoso, porque a matéria-prima não é boa. Ponto final. Então tem que importar um trigo maravilhoso lá da Argentina, uma farinha 10, importar um trigo maravilhoso, botar lá no moinho de casca, moer, fazer aquela farinha maravilhosa e fazer o pão maravilhoso da vovó. Correto? Que todos nós gostamos. Matéria-prima boa, senão esquece, meu querido. Tu não vai ter um produto de primeira qualidade se nós tivermos uma matéria-prima de quinta qualidade. Segunda coisa, equipamento adequado. Se eu tenho sucata, eu tenho um problema, tá me entendendo? Não vai colaborar. Então, eu preciso de matéria-prima boa, equipamento bom e item 3, item 4, item 5, item 1000 é o ser humano. Tá? Matéria-prima de boa qualidade, equipamento adequado e um ser humano profissional bem recrutado, bem selecionado, bem treinado e principalmente motivado. O ser humano motivado, ele transpõe montanhas, ele faz aquilo que aparentemente é impossível fazê-lo, porque a motivação é uma força interior que só quem tem sabe explicá-la. Tá? Então, algumas pessoas, não vamos aqui, né, mas pacatas, não querem nada da vida, desanimada, desmotivadas, sempre mal-humoradas. Meu amigo, um ser humano desse, o que vai contribuir na tua empresa? Daqui a pouco lá, estou deprimida, quero me matar, babá. Com todo o respeito e toda a consideração, vamos tentar ajudá-la, tentar apoiá-la, mas cuidado, você que vai ser um grande executivo, grande gestor de capital humano, cuide bem para esses aspectos. Tá? A tua empresa vai na velocidade que vai a cabeça dos teus colaboradores. Se for uma equipe motivada, ousada, ela vai andar, senão ela vai passar o ano e o dia 31 de dezembro a empresa vai ficar um pouquinho mais pobre do que estava o dia 2 de janeiro quando começou o ano. Tá? Então cuidem, tá? Hoje nós tem excelentes profissionais no mercado, depende da nossa capacidade de detectá-los, buscá-los. Tá? Fica mais fácil. Tem uma vaga aí, abriu. Não, mas tem o filho da nossa empregada, aí um cara 10, cara boa gente, trabalha ali, mora ali ao lado. Que profissão tem? Nenhuma. Grau de cultura? 0. Usa a cabeça para botar o boné? Sem ousadia, sem motivação, sem perspectiva. Vai fazer o quê? Não, mas ele é gente boa, mora aqui ao lado.
tudo bem. Tá? Mas nem sempre o filho do nosso colaborador ali pertinho é a melhor indicação. Então, repito, os profissionais existem, estão disponíveis, depende da nossa capacidade de buscá-los, detectá-los, chamá-los, recrutá-los, selecioná-los, contratá-los, motivá-los, acompanhá-los. Entenderam bem? Boa fé, parte do pressuposto que todos os empregados que estão aqui são imbuídos de boa fé. Aqui ninguém é bandido, todos são regra, todos são honestos, todos são seres humanos extremamente valiosos, tá? Íntegros, até prova em contrário. Então, pode ser que nessa caixa de maçã, eventualmente maravilhosa, tenha lá, eventualmente, uma fruta, uma maçã deteriorada. Mas a regra são maçãs maravilhosas, saudáveis. Então, vamos tentar nivelar todo mundo por cima. A caixa está aqui. E a exceção, que é uma fruta, que é um elemento dentro do grupo que poderá ocorrer, tá? Então, a exceção não é a regra. Vamos tentar, até prova em contrário, todos merecem a nossa consideração e a nossa admiração. Até prova em contrário. Outro aspecto importante é a redução do horário e salário geral, inclusive da diretoria, até 25%, conforme prevê o artigo 468 e 503 da CLT. O artigo 468 da CLT ele é muito severo nesse aspecto, ele prevê a irredutibilidade salarial, que nem todos os países têm esse artigo, nós temos. Então, nesse ponto, ele é muito severo com relação à redução do salário. No Brasil, o salário é simplesmente irredutível, como regra. Tem o artigo 503 da CLT, que diz que abre uma exceção à regra. Se ocorrer, depois vocês conferem lá no artigo 503 da CLT, se ocorrer um real motivo de força maior. Força maior veio um vendaval, um tornado, levou a tua empresa embora. Tá? Aí você pode, comprovando esse fato, você pode reduzir os salários de todos os empregados num percentual de até 25%, nunca mais do que isso, tá? Respeitando aquelas questões pontuais do empregado que eventualmente lá na empresa ganha um salário mínimo. As grandes empresas têm o dissídio que eu falei para vocês, tem o salário mínimo profissional, que normalmente todos eles ganham mais do que o salário mínimo. Mas suponhamos que tenha lá o varredor de fábrica ou uma questão pontual, um que outro empregado, que ganha exatamente o salário mínimo. Esse salário mínimo, como diria o ex-ministro Magri, é imexível, ou seja, é irredutível, se for o salário mínimo. Então, você poupa este sujeito ou estas questões pontuais, que são pessoas que ganham o salário mínimo. Fora isso, se todo mundo ganha mais do que o salário mínimo, você, comprovando o real motivo de força maior, um tornado, um incêndio, calamidade, reduz de todos os empregados, num patamar, pode ser 1%, 2%, 10%, 14%, 24,5%, 25% no máximo, tá? E respeitando algumas questões pontuais do salário mínimo. Isso é o que prevê o artigo 503 da nossa CLT. Conceito do salário, tá? É o pagamento feito diretamente pelo empregador, como retribuição pelos serviços prestados pelo empregado. Inclui aqui o salário fixo, comissões, percentagens, gratificações, horas extras, adicionais, etc. Tá bem? Remuneração um pouco diferente. É a soma do salário com outras vantagens pecuniárias decorrentes da prestação do trabalho ou serviço recebidos pelo empregado e as não recebidas diretamente do empregador. O que é isso? Isso é o pessoal que ganha gorjeta, por exemplo. Tá?
Você tem lá um posto de abastecimento, um restaurante onde é normal a gorjeta, o empregado que recebe a gorjeta, tá? Corriqueiramente, essa gorjeta vai agregar ao salário e vai ser chamado de remuneração. O que é a remuneração? É o salário fixo que o dono do posto de combustível paga para ele. Eu pago 1.500 para ele por mês, tá ok. Mas ele é um sujeito extraordinário, é muito caprichoso, atende bem as pessoas, limpa o para-brisa, agrada todo mundo, e as pessoas acabam dando lá um determinado valor, R$1, R$2, 50 centavos, um pouco mais, um pouco menos, R$5, etc., para esse sujeito que foi tão prestativo. Estes valores que nós chamamos de gorjetas, elas vão agregar ao salário do empregado. Qual é a diferença? A diferença é que no final do ano o empregador vai precisar recolher o 13º em cima do valor, salário do empregador mais o valor da gorjeta. Ganhou 1.500 o empregador, mais 1.500 de nós que damos essa gorjeta, vai dar 3.000. O salário dele, de 3.000, ele ganhou todo mês. Metade do empregador, metade dos clientes. No final do mês ele vai ter o 13º salário, não é sobre o salário do empregador, que é 1.500, mas sim sobre 3.000. Ele vai ganhar as férias com 1/3, não em cima de 1.500 que o empregador paga, e sim em cima de R$3.000. O FGTS deve ser recolhido em cima de 3.000. A Previdência deve ser recolhida do empregado e do empregador em cima de 3.000 e por aí afora. Certo? Então, é um detalhe muito importante, sim, o empregado que recebe as gorjetas, que requer um tratamento todo especial por parte do empregador. E, finalmente, para concluir, nós temos o adicional de hora extra previsto, antes ele estava previsto no artigo 59, parágrafo 1º da CLT, se vocês lerem lá ainda vão ver, só que lá vai dizer que o adicional é 20%, porque ele remete para o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, que diz que o trabalhador eventualmente pode fazer um trabalho extraordinário, até 2 horas por dia, que não seja uma rotina constante, é uma coisa temporária, época de safra, época do fim do ano, que tem as lojas que alongam o seu horário, o período de safra para quem lida na área agrícola e tal, então se justifica que temporariamente se faça hora extra, mas não pode ser uma coisa rotineira do ano inteiro, de todos os dias dos 365 dias do ano, obviamente. Esse trabalho poderá ser feito até 2 horas, com um adicional mínimo de 50%. Qual é o máximo? Aquele previsto no dissídio. Eu conheço dissídio que prevê um pagamento de até 100% da hora normal. Então, o sujeito ganha R$10 a hora, fazendo essa ele vai ganhar 20, dobra. Mas se o dissídio não fala nada, você aplica o que prevê o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, que é pagar no mínimo 50% a mais sobre o trabalho extraordinário. E se o dissídio tiver uma cláusula específica, então você esquece essa cláusula constitucional, esse artigo constitucional que manda pagar o mínimo e obedece aquilo que prevê o dissídio, que se está no dissídio é porque é mais do que 50%. Tá bem, pessoal? Assim nós concluímos, a aula foi um pouco longa, tá? Passou de 1 hora, mas eu quis concluir esse capítulo 9, que no meu ponto de vista é muito importante, e eu espero que vocês acompanhem, porque tenham acompanhado e entendido, porque isso aqui para a nossa vida prática é o nosso dia a dia. Ok, pessoal? Muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Tchau.